Escritos da Casa Morta, de Dostoiévski, com tradução do Paulo Bezerra, pela editora 34. Eu me interessei pela leitura desse livro após ler Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que eu li no Kobo, um livro que foi publicado póstumamente em 1953 e que relata a prisão de Graciliano Ramos, uma prisão política que foi realizada sem provas e sem julgamento. Um livro que nos aterroriza pela perversidade, pelos maus tratos a que foram submetidos os prisioneiros políticos retratados nesse livro. Daí, após a leitura de Memórias do Cárcere, eu me propus a ler Escritos da Casa Morta, do Dostoiévski, cujo tema é similar. Trata-se de um livro que narra a história de uma prisão política, também é do próprio Dostoiévski, que aparece nessa história através dos escritos de um professor chamado Alexander Gorianchikov. Dostoiévski participava, esse livro foi publicado em 1862 e um pouco antes Dostoiévski participava de um círculo de intelectuais onde eles discutiam e conversavam e tratavam de ideias socialistas. Então ele foi acusado, né, de conspiração pelo czar e foi condenado à morte. Dostoiévski foi condenado à morte por fuzilamento e poucos instantes antes do fuzilamento a pena dele foi comutada para trabalhos forçados na prisão de Omsk, na Sibéria. Então, esse livro, Escritos da Casa Morta, vem trazer um pouco dessa história, dessa prisão do Dostoiévski, esse tempo, esses 4 anos que ele passou preso. O livro começa trazendo um personagem que é esse professor que eu já citei, o Gorianchikov, que havia passado 10 anos nessa prisão por ter assassinado a esposa por ciúmes. E ele já tinha sido solto, já estava em liberdade, e após cumprir a pena na prisão, os prisioneiros precisavam ficar ali nas redondezas como colonos, trabalhando por um tempo, e esse Gorianchikov se encontrava nessa situação. Nessa época ele era professor, ele ensinava e ele morreu. Ele morreu e o narrador, no caso Dostoiévski, né, conta que foi à casa onde ele morava e encontrou lá com a senhoria uns papéis que o Gorianchikov havia deixado e percebeu que ali havia uma história, a história das recordações da Casa Morta. Então, esse livro ele vai tratar desse tempo de prisão e ele vai narrar detalhadamente a vida, o cotidiano da prisão, toda a penúria que é vivenciada por esses prisioneiros em relação às acomodações, ao trabalho, à alimentação, à relação entre eles, alguns atos de perversidade, de desumanidade a que eles são expostos, mas também muitos momentos de alegria, de amizade, de companheirismo que eles vivem juntos, né? Vale a pena ressaltar que nesse livro um tema que chama muita atenção é a questão do trabalho. O Dostoiévski se debruça bastante sobre a questão do trabalho e ele faz uma distinção sobre o trabalho que é realizado nas galés e o trabalho do homem livre. Ele vai dizer para a gente que o trabalho em si, ele só faz sentido quando o ser humano produz algo em liberdade, né? Ele vai dizer para a gente que o trabalho
forçado que ele vivenciou, né, durante esses 4 anos, ele não é forçado tão somente por ser um trabalho pesado, porque na verdade nem era, às vezes, um trabalho forçado, um trabalho pesado, mas por ser um trabalho impositivo, um trabalho que não tinha sentido, um trabalho que não foi pensado, idealizado por aquele que o pratica, que o exerce, um trabalho que não resulta em algo que o sujeito se vê, se reconhece nele. Em contrapartida, o Dostoiévski vai falar de um outro tipo de trabalho. Tem um trecho aqui no livro onde ele trata dos preparativos para a apresentação de um espetáculo, de um teatro que os prisioneiros, que os detentos organizam, e que todos eles se envolvem na confecção das fantasias, das vestes, do cenário, da preparação do teatro, e que trabalham muito para a consecução desse evento, e que todos trabalham muito felizes, muito realizados, né? Então, Dostoiévski vai dizer que o trabalho, não importa se o trabalho é um trabalho cansativo, um trabalho que demanda muito tempo, o trabalho só existe enquanto trabalho que realiza o homem quando ele resulta em algo que esse homem, esse ser humano, se vê representado nele. Tem um trecho aqui na página 54 que eu marquei, que eu gostaria de ler para vocês, onde ele trata disso. Vou ler para vocês. Uma vez me ocorreu a ideia de que se alguém quisesse esmagar plenamente um homem, destruí-lo, castigá-lo com o mais terrível castigo, de modo a que o mais temível assassino estremecesse perante esse castigo e o temesse de antemão, bastaria apenas dar ao trabalho o caráter da mais absoluta e plena inutilidade e falta de sentido. O trabalho forçado dos dias de hoje é desinteressante e enfadonho para o galé. No entanto, é racional por si só enquanto trabalho. O presidiário fabrica um tijolo, cava a terra, estuca, constrói. Nesse trabalho existe um sentido e um objetivo. Às vezes, o trabalhador galé até se entusiasma com ele, deseja fazê-lo com mais habilidade, mais depressa, melhor. Contudo, se o forçassem, por exemplo, a deitar água de um balde em outro e deste para o primeiro, a triturar areia, a deslocar um monte de terra de um lugar para o outro e vice-versa, penso que o presidiário se enforcaria depois de alguns dias, ou cometeria 1000 crimes com o fim de simplesmente morrer e livrar-se de semelhante humilhação, vergonha e tormento. Então, Dostoiévski vai dizer que a questão da prisão está muito relacionada com o trabalho que não tem sentido, o trabalho que não resulta numa obra de arte. E também ele vai dizer da convivência forçada, né? Dessa impossibilidade de na prisão você escolher livremente com quem dialogar, onde estar, porque você sempre tem que estar perto, cercado de outras pessoas o tempo todo, numa relação que nem sempre é aquela que você escolhe. Os prisioneiros nesse livro, que estão nessa prisão de Omsk, passam os dias agrilhoados, né? As correntes prendem os seus pés, então os seus movimentos são cerceados. O corpo, além do corpo estar dentro de uma fortaleza, de uma prisão, esse corpo também está preso com as correntes. Então, o deslocamento, a liberdade, o ir e vir, o escolher com quem conversar, onde estar, o que fazer, como fazer, isso é a supressão da liberdade. O livro é dividido em 2 partes. Confesso para vocês que quando comecei a ler, fiquei um pouco desanimada, porque no início do livro, na primeira parte, o Dostoiévski se dedica de uma forma muito intensa e muito lenta à descrição das suas impressões da chegada, né?
O primeiro capítulo é a chegada no presídio, e o segundo também é a chegada, e o terceiro também, as impressões sobre a chegada. E eu pensei, vai ser sempre assim, né? Mas aí, lá na frente, eu encontrei um trechinho onde eu entendi isso. Lá na página 306, ele diz assim, eu vou ler. Antes, já afirmei que por fim me acostumei à minha situação no presídio. Mas esse por fim se deu de modo muito doloroso, aos trancos, num arrastado, pouco a pouco. De fato, precisei de quase um ano para isso, e foi o ano mais difícil da minha vida. Foi por isso que ele se sedimentou tão integralmente em minha memória. Então, aí eu entendi por que ele falou tanto do início na prisão. Porque foi tão difícil para ele que cada detalhe, cada particularidade se sedimentou na memória dele. Por isso ele dedicou quase que a primeira parte do livro toda a falar sobre a chegada dele na prisão e as primeiras impressões. E no início tudo parece uma massa de pessoas, né? E aos poucos o nosso narrador vai trazendo as peculiaridades, as individualidades, vai trazendo as histórias, ele vai narrando as histórias de cada sujeito. E aí a gente vai se afeiçoando a esses sujeitos, a gente vai compartilhando com eles a dor dessa prisão e muitas vezes a injustiça dessa prisão. Tem um sujeito que ele não aparece aqui no livro, ele vai aparecer lá nos textos de apoio, né, após o livro, que traz uma história muito triste, que era um camponês que se casou com sua amada e após as núpcias, né, estavam indo para casa para dar início à vida em comum, e nisso alguns homens cercaram o casal e levaram a noiva de arrasto para a casa do senhor, do proprietário de terras, para que ela passasse a primeira noite com ele. A primeira noite dessa mulher foi um estupro. E aí ele matou esse homem e estava lá preso, né? Estava lá preso e assim, são histórias muito, muito tristes, né? São histórias de vida e o Dostoiévski vai trazendo esses sujeitos, ele vai humanizando cada um deles cada vez mais no decorrer da história. Na primeira parte, também a gente encontra um capítulo sobre o banho, o dia em que os prisioneiros são levados para tomar banho. E quando a gente pensa, depois de ler muito tempo a história, você pensa assim, nossa, que bom, né? Tomar banho, banho é tudo de bom, né? Uma água quentinha, um sabonete. Mas o banho é um inferno. O banho é o inferno. Eles são colocados todos num lugar comum, num lugar muito inóspito, com muito vapor, né? Eles pressionados uns pelos outros com a proximidade, ou seja, o banho que seria para higienizar, para relaxar, para renovar, se transforma num grande martírio para eles. E também na primeira parte, o último capítulo trata da festa, né, da organização da festa, quando eles se reúnem para representar numa encenação teatral uma peça e todos se envolvem e ali a gente percebe a humanidade, a gente percebe que aqueles criminosos, aqueles assaltantes, aqueles bandidos, e aqueles que estão ali também injustamente, e os presos políticos, né, como no caso do Dostoiévski, como que eles se envolvem com ternura, com paixão, com ardor na criação de algo que é coletivo, né, que é feito por eles e para eles, que é o distanciamento do trabalho forçado. A segunda parte traz, me parece que 2 ou 3 capítulos sobre o hospital. O hospital fica na aldeia e para lá são levados os presos que
têm algum adoecimento e, em alguns casos, são alguns presos que querem, de certa forma, sair daquele ambiente da prisão e ficar por lá um tempo para descansar um pouco da prisão. E aí são cenas também, são histórias das pessoas, as pessoas que aparentemente no início constituíam aquela massa, elas são encarnadas ali. São encarnadas porque elas passam a ter histórias, né? Suas dores e as relações entre os presos também se intensificam porque eles estão ali numa outra situação, né? Na segunda parte também tem um capítulo que trata dos animais, a relação dos presos com os animais, com os cães. E por fim, o último capítulo, né, a saída, a libertação dessa prisão, quando Dostoiévski é libertado. Esse livro ele sofreu muita censura, né, porque os censores pensavam, afirmavam, né, que Dostoiévski havia escrito um livro que romantizava a prisão. Parecia que a prisão era um lugar onde você podia comer, beber, porque os presos, aqui nesse livro, eles fazem todo tipo de negociação dentro da prisão. Eles trocam coisas, eles compram, eles vendem, eles conseguem dinheiro, eles compram bebida clandestina, vendem a bebida para os companheiros, que é uma forma que eles têm de fugir daquela dura realidade. E a forma como Dostoiévski narra isso aqui deu a entender aos censores que a prisão seria um lugar muito bom, que valeria a pena cometer crimes porque a prisão é um lugar bom, né? Mas o Dostoiévski, ele, numa carta que ele escreve à censura, lá no final do livro, tem no anexo, ele vai dizer que a experiência da perda da liberdade, da coexistência forçada, do trabalho inútil, é uma experiência que só pode ser compreendida por quem a viveu. E acho que é isso que ele traz aqui no livro para gente. E eu sugiro fortemente a vocês que leiam. É um excelente livro, Escritos da Casa Morta.